Resolução número 2, de 15 de junho de 2012. Estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental. O presidente do Conselho Nacional de Educação, de conformidade com o disposto na linha C do parágrafo 1º e na linha C do parágrafo 2º do artigo 9º da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, e nos artigos 22 ao 57 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e com fundamento no parecer C.N.I.CP número 14/2012, homologado por despacho do Senhor Ministro de Estado da Educação, publicado no DOU de 15 de junho de 2012. Considerando que a Constituição Federal, CF, de 1988, no inciso V do parágrafo 1º do artigo 225 determina que o poder público deve promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino, pois todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo seu poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, no inciso X do artigo 2º, já estabelecia que a educação ambiental deve ser ministrada a todos os níveis de ensino, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente. A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, prevê que na formação básica do cidadão seja assegurada a compreensão do ambiente natural e social, que os currículos do ensino fundamental e do médio devem abranger o conhecimento do mundo físico e natural, que a educação superior deve desenvolver o entendimento do ser humano e do meio em que vive, que a educação tem, como uma de suas finalidades, a preparação para o exercício da cidadania. A Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, dispõe especificamente sobre a educação ambiental, e institui a Política Nacional de Educação Ambiental, PNEA, como componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo. As diretrizes curriculares nacionais para a educação básica em todas as suas etapas e modalidades reconhecem a relevância e a obrigatoriedade da educação ambiental. O Conselho Nacional de Educação aprovou o parecer C.N.I.CP número 8, de 6 de março de 2012, homologado por despacho do Senhor Ministro de Estado da Educação, publicado no DOU de 30 de maio de 2012, que estabelece as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos incluindo os direitos ambientais no conjunto dos internacionalmente reconhecidos, e define que a educação para a cidadania compreende a dimensão política do cuidado com o meio ambiente local, regional e global. O atributo ambiental na tradição da educação ambiental brasileira e latino-americana não é empregado para especificar um tipo de educação, mas se constitui em elemento estruturante que demarca um campo político de valores e práticas, mobilizando atores sociais comprometidos com a prática político-pedagógica transformadora e emancipatória capaz de promover a ética e a cidadania ambiental. O reconhecimento do papel transformador e emancipatório da educação ambiental torna-se cada vez mais visível diante do atual contexto nacional e mundial em que a preocupação com as mudanças climáticas, a degradação da natureza, a redução da biodiversidade, os riscos socioambientais locais e globais, as necessidades planetárias evidencia-se na prática social resolve. Título 1º. Objeto e marco legal. Capítulo 1º. Objeto.
Artigo 1º. A presente resolução estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental a serem observadas pelos sistemas de ensino e suas instituições de educação básica e de educação superior, orientando a implementação do determinado pela Constituição Federal e pela Lei nº 9.795, de 1999, a qual dispõe sobre a educação ambiental, e institui a Política Nacional de Educação Ambiental, PNE, com os seguintes objetivos. Inciso 1º. Sistematizar os preceitos definidos na citada lei, bem como os avanços que ocorreram na área para que contribuam com a formação humana de sujeitos concretos que vivem em determinado meio ambiente, contexto histórico e sociocultural, com suas condições físicas, emocionais, intelectuais, culturais. Inciso 2º. Estimular a reflexão crítica e propositiva da inserção da educação ambiental na formulação, execução e avaliação dos projetos institucionais e pedagógicos das instituições de ensino, para que a concepção de educação ambiental como integrante do currículo supere a mera distribuição do tema pelos demais componentes. Inciso 3º. Orientar os cursos de formação de docentes para a educação básica. Inciso 4º. Orientar os sistemas educativos dos diferentes entes federados. Artigo 2º. A educação ambiental é uma dimensão da educação, é a atividade intencional da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental. Artigo 3º. A educação ambiental visa a construção de conhecimentos, ao desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores sociais, ao cuidado com a comunidade de vida, à justiça e equidade socioambiental, e à proteção do meio ambiente natural e construído. Artigo 4º. A educação ambiental é construída com responsabilidade cidadã, na reciprocidade das relações dos seres humanos entre si com a natureza. Artigo 5º. A educação ambiental não é atividade neutra, pois envolve valores, interesses, visões de mundo e, desse modo, deve assumir na prática educativa, de forma articulada e interdependente, as suas dimensões política e pedagógica. Artigo 6º. A educação ambiental deve adotar uma abordagem que considere a interface entre a natureza, a sociocultura, a produção, o trabalho, o consumo, superando a visão despolitizada, a crítica, ingênua e naturalista ainda muito presente na prática pedagógica das instituições de ensino.